Vamos direto e reto, meu amigo. Vitória do Palmeiras 4-3, num jogo que teve virada, empata, põe de novo à frente do placar, empata e vai de novo à frente do placar. Nossa, quantos minutos de acréscimo? 10 minutos de acréscimo ainda no segundo tempo. 10. Emoção não faltou, foi gostoso de assistir. Foi bom, não faltou emoção, tudo bem, ele abraça você. Abração especial pro Renatinho, Calçade, Vitor, fã de esporte com a gente. Não faltou emoção, não faltou bola, não faltou gol. Faltou, talvez, encaixa aqui, encaixa ali. Começo de temporada, né? Ajustado melhor, mas isso a gente vai debater durante o programa. A gente passou a semana inteira querendo entender o que poderia prevalecer, né? Se seria o talento individual do Flamengo, um projeto de muito tempo do Palmeiras. Venceu um projeto de muito tempo do Palmeiras, a gente comentava na redação, venceu para mim também um time mentalmente muito preparado. Zé Rafael, que não vinha mal, falha. E falha feia, a gente pode debater depois se foi falta ou antes ou não, mas ele acaba falhando, toma a decisão errada, não recua a bola, carrega a bola demais, faz o pênalti e volta para o jogo muito rápido. O Palmeiras toma um gol de empate no início do segundo tempo, o Flamengo poderia vir naquela avalanche. O Palmeiras volta para o jogo muito rápido, um time mentalmente muito forte. E um time que sabia o que queria desde o início. Trava o jogo do Flamengo, deixa o Flamengo desconfortável, o Flamengo não consegue jogar, encaixa, tira o Gerson do jogo, tira o Everton Ribeiro do jogo, dificulta para Pedro, para Gabriel, então prevalece esse plano coletivo de muito tempo do Palmeiras. E um Vitor começando que vai precisar entender algumas coisas com um jogo grande, que o primeiro jogo grande da temporada começou a sinalizar para ele, então acho que ficou a resposta para a pergunta da semana, né? O talento individual do Flamengo apareceu sim, talvez tenha demorado a aparecer no segundo tempo, mas ele apareceu. Mas um plano coletivo desde o início muito forte, um time mentalmente muito preparado, venceu hoje, foi o Palmeiras. E a gente vai falar bastante dos personagens aí desse jogo também, um deles, Gabriel Menino, arrebentou. Paulo Calçade, numa semana um pouco tensa ali no Palmeiras, já no começo da temporada, a torcida pedindo reforços, né? Gritando lá contra a Leila e tal, etc. A diretoria tá dado uma resposta ali pelo treinador, né? Que hoje colocou o Gabriel Menino da função e o menino brilhou, né? Tudo bem? Olá, William, companheiros. Renatão, bem-vindo aqui no Linha de Passe. Para a temporada, o jogo é emocionante entre dois grandes, os dois maiores rivais do futebol brasileiro, as maiores receitas. Então é natural que seja um jogo bacana, quente, 1-1, 2-2, 3-3, 4-3. Agora, para a temporada, hoje você olha para o resultado, o torcedor do Palmeiras super feliz, o do Flamengo chateado, mas o Abel tem ainda muito o que corrigir nesse time. Só que ele, ao conversar com o seu time, ele lembrará de ações que já foram feitas dentro de campo, um futebol que o Palmeiras já jogou, principalmente sem a bola, e que precisa retomar. O Vitor Pereira terá que fazer o mesmo com o Flamengo, porém, ele vai falar de algo que o Flamengo nunca fez. E eu não sei se com essa escalação vai conseguir fazer. Ao longo do Linha, nessa semana, a gente falou o seguinte, que era um Flamengo preparado para o Mundial e que eu acreditava num outro Flamengo para o restante da temporada. E o Flamengo de hoje, no maior teste, porque né, não é aquele... Né, no maior teste para os dois, é isso aí. No maior teste para os dois. O Flamengo, sem a bola, ele deixa um espaço para o adversário jogar, que eu não sei se o Vitor Pereira vai conseguir, com o Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro, conseguir convencê-los de jogar sem a bola e fazer o que o time precisa. O Mundial aí. Então é emocionante, o jogo é legal, isso não diminui a vitória do Palmeiras, nem aumenta, mas tem dois fatores. Um é a gente analisar em si o jogo, que legal que foi, finalmente começou a temporada do futebol brasileiro, temos que aplaudir. O outro é analisar friamente essas duas equipes que vão competir por tudo, o que elas podem fazer e precisam fazer para melhorar. E a gente vai falar mais aqui no Linha. Vamos trocar bastante sobre isso. Vitor Birner, tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Você estava empolgado com o jogo lá na redação. Tava, né? Bom estar aqui mais uma vez. Boa noite a você, ao Pedro. Renatão, bem-vindo. Obrigado. Primeiro Linha de muitos, se Deus quiser. Só chamar. Calçade, aos fãs das fãs do esporte também, boa noite. Eu acho que assim, esse jogo... se o futebol é uma fábrica de emoções... Esse foi um jogo que entregou o que a gente espera do futebol. Quem assistiu ficou grudado vendo a partida, quem estava no estádio ficou maluco, as torcidas foram totalmente envolvidas, uma nesse momento está muito irritada, a outra está muito feliz, tem a questão da rivalidade, e é isso que vale. Quando a gente pensa na temporada, os times têm muito a caminhar. O Flamengo bem mais, e o professor Calçade disse, só para separar rapidamente uma equipe da outra, é exatamente o que eu penso, e quem sabe desde o ano passado com o Dorival, tenho dito, acho difícil o encaixe, com o trio de frente, com o Gerson, um quarteto que joga mais, não sei quem marca pelos lados, porque hoje o sistema de marcação do Flamengo era uma peneira,
uma peneira. Você entra por qualquer lugar, você entra, se aproxima da área, chega com muita facilidade. Peneira do Pereira. Desajustado. E do outro lado, o Palmeiras que precisa muito de um substituto para o Danilo, o Gabriel Menino não é substituto, mas talvez, a temporada vai dizer se sim ou se não, hoje o menino tenha se reencontrado com aquilo que fez dele um jogador promissor e que talvez seja uma, não solução, mas alguma coisa muito útil para o Abel conseguir jogar na temporada. O primeiro gol que ele marca, o primeiro gol dele é um golaço. É um gol que dá moral, é um gol que pode fazer os jogadores reencontrar com o seu melhor futebol e a gente vai discutir tudo isso no Linha de Passe. Mas você levantou uma bola maravilhosa aqui para o primeiro comentário de Renato Rodrigues aqui à mesa do Linha de Passe. Gabriel Menino. O homem estava na redação, a gente fica ali vendo o jogo na redação, já trocando ideia, tem um pré-linha ali, né? Um pré-linha. Isso é bom. Se gravar e for pro ar, é um perigo. Eu tava conferendo no campo de cantos, não tava nessa Isso, foi no campo Savali, mas ele estava do lado e tal. Ele estava falando, acho que o Gabriel Menino é melhor que o Danilo. Ele já vem falando isso faz tempo, né? Lá no Sport Center e tal. Com bola ou no jogo tu pleno? Não, eu vou Seu explicar. primeiro, olha, especial primeiro comentário sentado à mesa do Linha de Passe. Que momento, hein? Vamos E lá. assim, e até fica até mais tranquilo. Obrigado pela recepção mais uma vez. Um abraço pro Fã de Esportes. Que são coisas que eu venho falando durante a semana no Sport Center. Primeiro, que esse jogo ele não é definitivo para nada. Isso. Acho que é um jogo que você tem muito mais a perder do que ganhar para os dois lados. Acho que no caso do Flamengo é entender que é o início de um processo. O Flamengo escolheu romper algo que já estava acontecendo. Que eu até concordo que a maneira como o Flamengo jogou a final da temporada também não... Achei que não teve sustentação do jogo do Flamengo. Agora, em cima do Gabriel Menino, o que eu venho falando muito é assim, entre ir buscar alguém com uma grana gigante, fora do Brasil, e que você não tem total certeza, eu acho que o Gabriel Menino tem total condição de substituir o Danilo. Ele é melhor que o Danilo hoje? Não. Por quê? Eu vou explicar por quê. O Gabriel Menino é um jogador que, para mim, ele tem mais teto que o Danilo. O Gabriel Menino, ele tem uma formação mais longa na categoria de base. Ele está no Palmeiras há mais tempo. O Danilo é um jogador que mentalmente é muito bom, que buscou muito o seu espaço. O Danilo, há 3, 4 anos atrás, ele era ponta num time do interior da Bahia e foi dispensado. Então é uma outra realidade. O Gabriel Menino não, ele é forjado dentro do Palmeiras, passou pelo Guarani, que é outra categoria de base também tradicional, é um jogador que você vê o perfil mais forte. Agora vai depender muito dele. Temporada passada ele tomou uma geladeira, por quê? E ele, na comemoração ele faz aqui, né? Ele faz na cabeça. Ele tomou uma geladeira porque ele viveu algo parecido com o que viveu, por exemplo, o Patrick de Paulo. Patrick de Paulo, exatamente. Deu aquela loucura de... Deslumbrou. Mas é um jogador que a gente fez muitos jogos dele, sub-20, sub-17 aqui na ESPN, e é um jogador com um teto muito grande. Se ele tiver nessa pegada, se ele demonstrar o que ele mostrou no jogo hoje, independente dos gols, sabe? Proatividade de um lado para o outro e tal, ele é muito bom jogador. Entre ele e o Matheus Henrique, por exemplo, que está na Itália, eu fico com ele. Hoje ele foi melhor que o Zé Rafael, para dar um exemplo. É isso. É um jogo só, como o Renato disse, não significa Mas que a isso não quer dizer mas... que eu estou falando que não precisa contratar. Precisa. Claro, a gente vai debater mais isso. Lógico. Inclusive para outras. Porque, você precisa de um ponta, de novo o Mike ali quebrando o galho. Sim. Então, mas eu acho que é um jogador que pode ser muito útil e que pode desenvolver até mais que o Danilo. Mas foi um recado importante que o menino passou Eu hoje? acho que sim, né? Porque o Palmeiras tem enfrentado dificuldade nesse setor. O Flamengo é um time que joga com muita facilidade por dentro. Vai buscar o jogo por dentro naturalmente, porque é uma herança do ano passado e queira ou não, como vocês disseram, ainda não dá para o técnico colocar as ideias dele em jogo de maneira plena. E se o Flamengo é bom, ainda é com a bola. Sem a bola, o Flamengo não é uma equipe muito competitiva. Sem a bola, o Flamengo é um time que deixa muito a desejar. E desde o ano passado foi assim. Tanto é que toda essa qualidade dos jogadores não tem se transformado em resultados que estão à altura da diferença de qualidade do elenco do Flamengo, do time que entra em campo, com o dos adversários. O Flamengo, tecnicamente, hoje, por exemplo, tem um time melhor que o do Palmeiras. O time do Palmeiras, porque o Flamengo entra em campo, jogador por jogador, é melhor que o do Palmeiras. Substituições. Mais ainda, né? Aí você aumenta a diferença. Só que o Flamengo, sem a bola, deixa muito a desejar. E o que tem de bom é esse jogo do Flamengo por dentro, onde o menino seria exigido. E eu acho que o menino foi bem na marcação. Né? O menino conseguiu tapar espaço. Para mim, ele tira o Gerson do jogo do primeiro tempo. Não sei se tira o Gerson do jogo. Não é com marcação, é com ocupação. De espaço. E ele confunde o Gerson muitas vezes. O Gerson tinha que estar muito ajustado com o Thiago para marcar. Ele confunde. Se a gente pega daqui a pouco o lance do gol, o gol que ele chuta, inclusive,
ele entra num espaço que era para estar o Gerson. Ele vai confundir do Gerson. Não é simplesmente que ele anulou, grudou no pé do Gerson, não deixou o Gerson jogar. Ele anula o Gerson porque ele confunde a ocupação de espaço. Que o Palmeiras entra o Gerson fica desconfortável durante boa parte do primeiro tempo. E sobre o menino, você falou de recado. Eu acho que não é um recado para a torcida, para o Abel, para não. É um recado para ele. O Abel sabe que ele joga bola. O Abel pede para ele não ser negociado no início do ano. O Abel aposta mais uma vez. O Abel conversa com ele. O Abel não desiste desse jogador. Então é um recado para ele. É um recado para ele. Todo mundo internamente sabe o que ele pode fazer. Agora, esse jogo precisa ser simbólico para ele também. Claro que não é só o gol, mas você sair um 4-3 contra o Flamengo, Supercopa, onde todo mundo falava, talvez o Flamengo tenha um leve favoritismo, você ajuda a construir um 4-3, isso é simbólico, isso marca. Então o recado, eu acho que é para ele. E na situação do Gerson que eu acho, o Palmeiras ocupa o espaço no primeiro tempo, e até com o Endrick, quando começa a subir uma marcação, vai todo mundo falar, mas será que o Endrick foi bem? Eu achei o Endrick muito bem, é porque a gente sempre quer a genialidade e o gol. Mas o que ele pressiona no primeiro tempo, o que ele incomoda, o que ele começa a deixar o Flamengo desconfortável já na primeira linha, e como ele salva um cruzamento morto no segundo tempo para buscar um pênalti ali, é uma atuação boa. Só que a gente sempre vai falar, mas não teve o gol, porque é o Endrick, porque se espera isso dele. Isso é paciência. Eu só peço que os torcedores das duas equipes olhem, principalmente o torcedor do Flamengo, quando a gente fala do time, como o Flamengo tem que construir contra o Palmeiras, trocar passes, achar espaços, achar aulas de qualidade para entrar na área e finalizar, ou para conseguir finalizar, e como o Flamengo não é capaz de proporcionar essa mesma dificuldade para o adversário. Como, por exemplo, o próprio golaço do menino, é todo mérito do menino, mas tem muito espaço. Olha essa finalização do Pedro. É um lance dificílimo de finalizar. E olha como o Palmeiras tem espaço para tocar, como entra na bola fácil, como a bola se aproxima da área com facilidade. E o Vitor precisa corrigir isso. Esse momento é muito desorganizado. Sim. Desde lá de trás da saída de bola, a gente comentava na hora que a bola estava saindo. Eu acho que às vezes é difícil, não sei se todos os torcedores têm essa percepção, porque a gente passa muito tempo da temporada fazendo lista. E como o cara a cara. Cara a cara. Quem é melhor? Esse? Nossa, gosta. Calçado adora. Teve 2 cestos, hein, Calçado? Sentimos sua falta. Eu sou muito fã disso porque a atitude, os comportamentos não são julgados. E esse jogo hoje mostrou o que um comportamento certo é capaz de fazer contra um time que tecnicamente é superior. Dá um exemplo. Você pega o trio de meio de campo. Thiago Maia, Everton Ribeiro e Gerson. Do outro lado você tem o Gabriel Menino, Zé Rafael e o Veiga, que é um meia. O que o Veiga jogou com a bola e sem a bola... Impressionante. Principalmente sem. Sem a bola foi um negócio... Sem a bola, dentro do espaço e daquilo que se exige dele, ele foi melhor que o Zé Rafael. Sim. Perfeito. Que tem uma função... Indiscutível. Que tem uma função diferente. Então, o Veiga voltou... A temporada está voltando depois da contusão e ele está recuperando tudo. Mas isso é o trabalho do Abel. Cada um sabe o que precisa fazer, o que deve ser feito e como fazer para barrar um adversário que tecnicamente é superior. Porque não é fácil, quando o Flamengo está com a bola no pé, o que o Everton Ribeiro, por exemplo, trabalhou com a bola no pé, por dentro, só alimentando, você fala assim, pelo amor de Deus, o tempo todo. Então, isso exige que o Palmeiras... E que não foi perfeito. Um baita segundo tempo do Everton Ribeiro. O Palmeiras não foi perfeito nisso, tá? O Palmeiras já foi melhor, mas já fez. Ele não foi perfeito. Já o Flamengo, você tem que chegar no Gerson, que acabou de chegar, você tem que chegar nele, você tem que pegar o Everton Ribeiro e falar, se largar o Thiago Maia, ele não vai jogar, vai ser uma loucura a vida dele. Eu vi um Palmeiras no primeiro tempo, até nessa questão de compactação. Para mim, o que marcou muito o jogo foi, principalmente no segundo tempo, os times muito espaçados, muito espaço. E aí a gente fala do Rafael Veiga, porque ele recebia a bola no entre linhas, que a gente fala, que é entre a linha de defesa e a linha do meio de campo. Rafael Veiga tinha tempo de receber, girar e conduzir. E levar a bola. E quando não tinha bola, ele estava mordendo. Mas o Palmeiras, eu acho que enquanto o gás estava em dia, principalmente o começo do jogo do Palmeiras, uma pressão intensidade absurda, né? E para mim, aí entra a questão do Abel. Como ele pegou essa semana e conseguiu mobilizar. Coisa por coisa. Precisa de Primeiro ele pediu contratações, depois ele falou, não, a diretoria está trabalhando. Depois ele pegou a pichação e falou, dá sorte. Tá dando tudo certo. Foi a mesma coisa. Ele foi tirando, ele foi esquivando. E a capacidade que ele tem de explorar o melhor de cada jogador que ele tem. É bom reforçar a crise, não é no time. Talvez eu vou outra coisa, Natal, então você pensa sobre isso. No jogo do estadual, o treinador nem tem que tentar fazer isso, porque ele sabe que esse jogo eu vou além. E seria de desrespeito com o jogador dele, que faz um jogo grande, tratar o estadual como tratar o Esse time do Palmeiras,
ele tá há 2 temporadas vivendo praticamente o que o time do Flamengo está vivendo essa. Você já começa o ano na loucura, esticando a corda. Pressão já. E o Palmeiras está vivendo isso há muito tempo. Até animicamente, eu acho que o jogador do Palmeiras entrou nesse estadual esse ano, assim, pô, graças a Deus, finalmente a gente pode ter uma preparação e crescendo o time. E foi um Palmeiras nas rodadas do Paulista que realmente você viu o time com uma intensidade mais baixa. Foi um dos poucos times que voltou depois das festas de final de ano. Até por isso, acho que falou, não, dá férias pros caras, né? Deixa os caras passar o final de ano, porque pô, o Palmeiras vivia a mesma coisa que o Flamengo está vivendo agora. A cabeça de competição, né? E ele conseguiu, numa semana, com erros e defeitos, inclusive dele, que a gente vai falar depois da expulsão dele, de novo, para mim é o ponto que eu lamento por ele, porque eu gosto muito do Abel como treinador, mas ele conseguiu, numa semana, mobilizar uma semana que era quente no Palmeiras, o Palmeiras está ganhando tudo, e torcida pichando, pedindo jogador, e colocou um time de novo mentalmente muito forte, muito competitivo. Segundo tempo, acho que aí já o próprio Palmeiras no segundo tempo já deu muito espaço. O jogo foi muito espaçado. A questão da emoção a gente tem que sempre pontuar. Mas o jogo, assim, o que a gente viu no segundo tempo hoje, principalmente, isso não existe mais no futebol. Pô, legal, quem assistiu, tal. Hoje em dia, o espaço que a gente viu parecia um molequinho no futebol dos anos 90. Onde o jogador para... Olha, pô, o que eu vou fazer? Não. Futebol de alto nível hoje, você pega a bola e gente te jantando toda hora. Inclusive, vai ser essa a situação daqui pra frente. Sim. Agora, é um jogo de início de temporada, a gente tem que sempre pontuar isso. Agora, Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.